Quem é Jesus o Cristo? Quem é o Filho de Deus? Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Ele é antes de tudo que existe, tudo subsiste por sua ação. Dai louvores e glórias a Cristo, rende louvores ao bom Salvador. Ele é a imagem do Deus invisível, glória e louvor ao divino Senhor. Ele é a cabeça do corpo da igreja, quem nos dirige com zelo e amor. Deu-me os mãos para em tudo ser superior. Dai louvores e glórias a Cristo, rende louvores ao bom Salvador. Ele é a imagem do Deus invisível, glória e louvor ao divino Senhor. Nele está a plenitude divina, pelo seu sangue nós temos a paz. Por meio dele Deus reconcilia todas as coisas conforme ele apraz. Dai louvores e glórias a Cristo, rende louvores ao bom Salvador. Ele é a imagem do Deus invisível, rende louvores, glória e louvor ao divino Senhor. Ele é o Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos pra que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra
Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A lei que condenava abolir, o véu que separava se partir, muralhas e cadeias destruir. Por sua cruz, em sua própria carne a lei gravou. A nossa culpa, a morte não tomou. A cólera dos seus Cristo abrandou. Por sua cruz, foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação, aproximados juntos nossa cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz, reconciliados com nossa cruz. De toda tribo, povo e nação, o sangue de Jesus nos faz irmãos. Vivemos num só corpo em comunhão. Por sua cruz, alicerçados somos desta luz. A
Bom dia aos irmãos. Bom dia àqueles que nos assistem pelo Facebook também. Gostaria de pedir nesse momento que os irmãos coloquem os seus celulares no silencioso ou no desligado, para não vir atrapalhar a nossa adoração a Deus. Neste momento nós vamos falar todos juntos o nosso versículo anual. Então todos juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Nosso primeiro hino número 12. Voz de melodia, número 12, Vinde cristãos cantai. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Oremos. Meu Deus, Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, Senhor, para adorar o Teu santo nome. Quero lhe pedir, Senhor, que essa manhã o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, possa estar trabalhando em nossas vidas, ó Deus, para que essa não seja simplesmente uma mensagem de domingo, mas possa ser uma mensagem que venhamos a levar ao longo de toda a semana para as nossas vidas também, Senhor. Abençoe Teu servo essa manhã, que vai trazer a palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo possa realmente estar dando toda a direção dessa mensagem a Ele e que nós possamos estar com nossos corações abertos a Deus para receber a mensagem do Senhor, Pai. Quero colocar diante de Ti também, Senhor, lembrando dos irmãos que estão passando por dificuldades, sejam elas em questão de saúde, sejam elas em questões econômicas, que o Senhor possa sempre estar cuidando de cada um dos Teus filhos, ó Deus, dando restabelecimento a todos aqueles que necessitam, Senhor. Peço em especial também pela salvação daqueles que estão nos ouvindo também, Senhor, que porventura não venham a ter Cristo como Salvador de suas vidas, que hoje possa ser o dia da salvação, Pai. E para aqueles que já têm, ó Deus, a salvação em Cristo, que hoje possa ser um dia de santificação e consagração de suas vidas, Senhor. É isso que eu lhe peço, em nome de Cristo. Amém.
Vamos para os avisos. Então, nós temos os nossos cultos presenciais, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã e também às 18 horas. Lembrando que todos os cultos são transmitidos pelo Facebook, mas os presenciais são apenas os cultos de domingo. Na quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração às 20 horas, esse com exclusividade, né, pela transmissão via Facebook. E quero lembrar também a atividade que os jovens têm amanhã, a live será transmitida pelo Facebook, live da Cojuba Sul, que terá início às 19 horas amanhã. Bom, sendo esses os nossos avisos, vamos passar para o nosso último hino. Hino número 109 do Voz de Melodia. No número 109, Jesus é a luz do mundo. Pra todo perdido nas trevas do mal, Jesus é a luz do mundo. Do sol esplendor não encontra rival, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre a sentir, vendo a do mal, a Deus eu corri, Jesus é a luz do mundo. Do reino das trevas nós vimos Jesus, Jesus é a luz do mundo. Irmãos, perdoem que tivemos um problema técnico aqui. Vamos voltar com a segunda estrofe. Do reino das trevas nós vimos Jesus, Jesus é a luz do mundo. Andando seguros na trilha da cruz, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre a sentir, vendo a do mal, a Deus eu corri, Jesus é a luz do mundo. Ó cegos que a terra do mal habitais, Jesus é a luz do mundo. Na Bíblia se encontra essa luz que buscais, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti, dentro do peito alegre a sentir, vendo a do mal, a Deus eu corri, Jesus é a luz do mundo. Amém. Quero agradecer ao pastor Wesley. Hoje estamos com algumas ausências operacionais, então o pastor está na transmissão, está tocando piano, então pedimos perdão aos irmãos pelos inconvenientes, mas hoje estamos aí carentes da parte operacional, estamos desfalcados, né? Bom, essa manhã eu quero dar as boas-vindas ao pastor José Newton, também a sua esposa, que estão nos privilegiando aqui com a sua presença hoje. E hoje teremos esse privilégio em ouvir a palavra de Deus com o pastor José Newton, que pode chegar até a frente para trazê-la.
Muito bom dia, amados. Para mim é um motivo de alegria e satisfação realmente estar aqui na Igreja Batista, não é? Do bairro da Tristeza, para podermos compartilharmos junto a Santa Palavra do Senhor. Sempre para mim é uma honra, não é, poder rever os irmãos e também agradecer ao pastor pela confiança de nós podermos estarmos aqui usando esse púlpito para poder assim falar da Santa Palavra do Senhor, né? E peço aos irmãos que continuem orando por nós. Eu sei que os irmãos já oram, né, por nós, então por isso que eu peço que os irmãos continuem orando por nós. Nós, após 8 anos aqui na Igreja Batista Teresópolis, nós estamos deixando, né, o ministério aqui da Igreja Batista Teresópolis, estamos indo para a Vitória da Conquista, na Bahia, não é? Nós não vamos assumir nenhum ministério nesse momento, vamos passar por um período, né, orando para que Deus assim possa abrir portas para nós no ministério, onde quer que Ele quer que nós assim pregamos a palavra do Senhor. Não é? Já estou sentindo já saudade dos irmãos, né? Quando eu penso, né, que a gente pode se ver novamente, não é? Se Deus permitir. Mas eu creio que se nós não vimos mais aqui, nós vamos ver na eternidade. Amém ou não? Na eternidade. Então, eu gostaria nesta manhã de pedir aos irmãos, com reverência à palavra do Senhor, a ficar em pé e abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, vou estar lendo apenas o versículo 29. Depois nós vamos estar usando alguns versículos, né, desse mesmo capítulo ao decorrer da mensagem, mas para nós podermos assim ganharmos tempo, vamos estarmos assim lendo apenas o versículo 29 de Atos do capítulo 27. Você que nos escuta aí nos seus lares, através do Facebook, que Deus possa continuar abençoando a vida de todos vocês aí nos seus lares e que a graça de Deus possa continuar aí derramando sobre a vida de cada um de vocês. Atos 27, versículo 29. Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viessem o dia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que nós temos de podermos estarmos na casa do Senhor. Agradecemos pela Tua graça de nos conceder esse momento tão especial de nós estarmos na Sua casa para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, que a Tua palavra possa vir de encontro às nossas necessidades nesta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade de trabalhar em nossas vidas. Em nome de Jesus, é tudo isso que te peço, eu te agradeço. Amém, Senhor. Poderia sentar, amados. Nesta manhã eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre 4 âncoras que sustentam a igreja em tempo de tempestades. 4 âncoras que sustentam a igreja em tempo de tempestades. Amados irmãos, esse texto, melhor dizendo, esse capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, revelam para nós a viagem de Paulo a Roma. E traz para nós algumas lições, muitas aplicações, nós podemos tirar desse capítulo 27 e também do capítulo 28 de Atos, concedente à viagem de Paulo a Roma. Não é? Paulo aqui, viajando para Roma, em uma navegação
com 276 tripulantes. Paulo passou por algumas tempestades, por algumas lutas, por algumas dificuldades, não é que eles tiveram que lançarem 4 âncoras para que assim o barco, o navio não pudesse assim naufragar naquele momento. A âncora, eu quero simbolizar para os irmãos aqui que o mar simboliza o mundo cheio de turbulências. O mar simboliza aqui o mundo cheio de turbulência. O navio simboliza a igreja e os tripulantes simbolizam todos nós. Eu gostaria que os irmãos aplicassem em suas vidas, assim como eu apliquei na minha vida, a mensagem do Senhor, que falou muito no meu coração. E espero que fala assim os corações dos irmãos, aqui presentes, e os irmãos também que estão acompanhando pelo Facebook. Muitas coisas aqui aconteceram nesta viagem de Paulo a Roma. E para acabar de completar, no capítulo 28, aí no versículo 3, Paulo é picado por uma serpente, por uma víbora, né? Paulo assim balançou a mão, jogou a víbora no fogo, né? E logo ele tirou o veneno da sua vida. Tem gente que é como a víbora, joga o veneno em você e rotula você como um assassino, mentiroso, né? Mau caráter. Tem gente que só puxa ou só rema, né, o barco para trás e diz: isso não vai dar certo, esse namoro não vai dar certo, o seu casamento não vai dar certo, a sua família não presta, a igreja não vai para frente, não é? Esta igreja não presta. Então tem gente que está dentro do barco, mas está sempre remando para atrás, né? E o que fazer? O que nós podemos fazer com essas situações? O que nós podemos fazer, além de sacudir o veneno, não é? Além, não é, de nós termos o cuidado, de nós termos vigilância, para nós podermos assim chegar ao porto, ou chegar ao final com vida e glorificando a Deus. Você apenas precisa lançar as 4 âncoras que nos seguram firmes e confiantes diante das tempestades do mar revolto e das tribulações desse mundo. E quais são essas 4 âncoras? A primeira âncora é a âncora da oração. Amém ou não? A âncora da oração. Veja que no versículo 29, aqui, Lucas, não é? Retratando aqui, escrevendo, juntamente com Paulo. Tanto é que se nós formos ver, ele coloca aqui na primeira pessoa, a partir do versículo 1, nós vamos ver que Lucas estava acompanhando Paulo nesta viagem, e aqui no versículo 29 diz: e temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viessem o dia. Eles começaram a orar para o dia rompesse, não é? Ore para que seu dia rompe. Ore para que a luz chegue. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. No verso 39, nós vamos ver que amanheceu. Nada é para sempre. As tempestades, elas passam. As tempestades não são tão duradouras que pode durar para sempre, né? Eles chegaram a uma ilha. Eles perderam tudo, mas se agarraram à vida com o maior patrimônio. A âncora, ela funciona de uma forma oculta nas águas. Quando se agarra e segura nas rochas, nós podemos aplicar justamente aqui no sentido da oração. Porque muitas das vezes você ora, você pede, você clama, e você, no momento, você não vê o resultado das suas orações. Mas Deus, ele trabalha no silêncio. Ele trabalha em momento que você não está vendo. Deus, ele trabalha no escuro. Deus não tem miopia. Ele não usa óculos. Ele enxerga aquilo que você não enxerga. Deus,
Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe das tempestades, das lutas, das dificuldades que você, porventura, está passando, ou às vezes está clamando a Deus, e você não percebe que Ele está trabalhando. Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, é Isaías dizendo: confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém ou não? O Senhor Deus é a nossa rocha eterna. A âncora, ela precisa segurar em uma rocha, para ficar firme, para sustentar o barco, para sustentar o navio, para sustentar as nossas vidas. E não tem uma rocha que pode ser mais segura de que a não ser o nosso Deus. Amém ou não? Isaías fala isso. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é Deus e uma rocha eterna. A oração é a primeira âncora que o cristão deve lançar diante das tempestades da vida. O salmista também, lá em Salmos, no capítulo 50, no versículo 15, diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Talvez, eu não sei qual é a sua tempestade, talvez você tenha passado por algum momento de angústia. Nós estamos vivendo realmente um tempo de angústia, estamos vivendo um tempo de morte, de mortandade, um tempo epidêmico, não é? De medo. Então, há muitas angústias, talvez muitas pessoas estão passando por angústia, mas o Senhor aqui está falando: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, o que Deus quer é que nós clamamos, que nós oramos em tempo de tempestades. A igreja, ela não anda sem esta âncora. A igreja jamais ela pode andar sem a âncora da oração. Esta âncora, ela foi a base da igreja primitiva. Olha só o que a Bíblia diz em Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1, vamos abrir as vossas Bíblias, né, para Atos, no capítulo 1. Vamos ver que a igreja primitiva, ela começou com esta base, com esta âncora, né? Com certeza, ela permeia até hoje. Amém ou não? Ela permeia até hoje. Atos, no capítulo 1, no versículo 13 e versículo 14, diz assim: e, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão do Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração, né, e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha só, aqui no versículo 14, nós vimos a igreja primitiva, ela usando essa âncora. Todos esses perseveravam unânimes. Não era somente uma pessoa, e não era somente uma vez ou outra. Eles tinham perseverança. Eles sempre estavam lançando essa âncora, a âncora da oração. Todos esses perseveravam unanimemente, não é? Em oração e súplicas. Não somente os homens, mas também as mulheres, não é? E aqui cita Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, não é? E também, olha só, no versículo 23 e no versículo 24 diz: e apresentaram dois, José, chamado Barsebás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Então aqui nós vemos também uma oração para a escolha, não é? A escolha do seu discípulo. Então, muitas das vezes, nós escolhemos errado, nós não somos vitoriosos naquilo que nós almejamos, porque nós primeiro não esquecemos de lançar essa âncora que se chama a oração. Olha só em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, não é? Essa âncora, ela continua aqui no versículo 42, diz assim a palavra do Senhor:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Não é? Olha no capítulo 4, no versículo 29 ao versículo 31. Capítulo 4, versículo 29 ao versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho de Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra do Senhor. Então veja que uma das coisas que eu considero muito importante em nossas vidas, uma das âncoras que eu considero muito importante na vida cristã, é a oração. Muitas das vezes, amados irmãos, quando as tempestades surgem, quando o medo vier, nós temos que lançar a âncora da oração. Clame Jesus, e Ele estenderá a sua mão para você. O apóstolo Paulo era um homem de muita fé e determinação. Ele disse que deveríamos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. Orai sem cessar. Orar sem cessar é não perder o ritmo e nem o ânimo pela oração, porque Deus quer ter comunhão com todos nós através dessa âncora que se chama oração. Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Em que momento você tem buscado a Deus? Alguém disse que o hábito de falar com Deus muda o jeito de você falar com as pessoas. O hábito de você comunicar com Deus, o ato de você ter intimidade com Deus através da oração, muda o ato de você falar com as pessoas. Esse foi um autor desconhecido. Uma outra frase também que falou muito no meu coração, que diz que uma oração sempre será mais forte do que uma crítica. Uma oração sempre será mais forte do que uma crítica. John Piper, ele diz que a falta de oração não era falta de tempo, porque ele citou que uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, e podemos dizer assim até do WhatsApp, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Muitas das vezes, nós perdemos muito tempo em Facebook, perdemos muito tempo em WhatsApp, em Twitter, e às vezes, muitas pessoas do outro lado precisam de oração. Se você agora fizer uma lista de alguns motivos que você precisa orar, com certeza você vai encontrar muitos. Se você chegar no seu WhatsApp e mandar para as pessoas que estão integradas no seu WhatsApp e fazer uma lista, pedir cada um, se há algum motivo para a oração, com certeza vai ter muitos. Você vai ter mais tempo para lançar essa âncora da oração de quem falar de futebol, falar de novela, falar de todas as outras coisas. Com certeza, nós iríamos ganhar muito mais tempo. Nós iríamos remir muito mais o tempo do que nós, muitas das vezes, perdemos o nosso tempo. Nós usamos assim. Como John Piper aqui disse, que uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Porque com certeza todos nós temos tempo para orar. E todos nós temos motivos para orar. A igreja, ela jamais pode andar sem essa âncora da oração. O crente que anda de joelho, ele não cai. A igreja que anda de joelho, ela nunca vai submergir nas tempestades da vida. Porque essa âncora, ela segura firme e forte na rocha,
que é aquele que é o dono da igreja, o cabeça da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém ou não? Quais são as suas tempestades? Você tem lançado a âncora da oração? A segunda âncora que nesta manhã, que eu gostaria de passar para vocês, é a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, nós vamos ver o Senhor Jesus ali, lançando essa âncora no monte da tentação e vencendo o diabo por esta âncora, a palavra. Mateus 4, no versículo 4, diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém ou não? O salmista, ele diz no Salmo 119:11, escondi a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual é o melhor lugar para guardar a palavra? O coração. Por qual motivo? Para não pecar contra Deus. E qual é a melhor coisa para se guardar no coração? A palavra. Às vezes, nós guardamos muitas coisas no coração. Mágoas, rancores, guardamos falta de perdão. Mas não guardamos a palavra. Inclusive, a falta de perdão, rancores, é justamente a falta da palavra. Na oração dominical, os discípulos não pediram para Jesus a ensinar a pregar, a ensinar a ter uma boa oratória. Os discípulos pediram para Jesus que ele ensinasse a orar. E na sua oração está escrito: Pai, perdoa as nossas falhas, assim como eu perdoo. Então, isso significa que o meu perdão é condicional quando eu libero o perdão. Quando eu fecho para o perdão, quando eu não libero o perdão, quando eu guardo mágoas, eu estou correndo o risco de não ser perdoado. E todos nós aqui, somos alvos do perdão de Deus. Então, por falta da palavra, muitas das vezes a igreja, ela não entende isso e ela não anda. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja guardando rancores, guardando mágoas. E quando pergunta o versículo, algum versículo da Bíblia, eu vou falar o núcleo. João 3,16, a mensagem nuclear da Bíblia. Muitos não sabem. João 3,16. Nós temos uma grande dificuldade. E a palavra do Senhor é uma âncora que ela precisa ser lançada sempre. Porque sempre nós estamos precisando da palavra do Senhor. Amém ou não? Sempre. A âncora sempre precisa de algo para se apoiar e segurar o navio. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando enfrentou o diabo, ele se apoiou na palavra de Deus para vencer o tentador. O cristão, ou a igreja, sempre precisa de âncora da palavra de Deus para se apoiar. Um profissional que apresenta um telejornal é chamado de âncora, devido à credibilidade que oferece aos seus telespectadores ou seus colaboradores. Não é? A palavra de Deus é a âncora que oferece credibilidade aos seus ouvintes. Provérbios, no capítulo 30, no versículo 5, diz que toda a palavra de Deus ela é pura. Ela é escudo para o que nele confia.
Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, diz que seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém ou não? Eternamente. Provérbios, no capítulo 30, no versículo 5, diz que toda palavra é pura. Isaías diz que a palavra de Deus, ela permanece eternamente. No Salmos 119, no versículo 89, o salmista dizendo que para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Né? A palavra de Deus oferece segurança e firmeza em tempo de tempestades. Você tem buscado a Deus por intermédio da sua palavra? Muitas das vezes nós tomamos as nossas decisões sem primeiramente consultar ao Senhor. Nós precisamos consultar a palavra do Senhor, porque ela é o nosso manual de regra de fé e prática. Amém ou não? Ela é o nosso manual de regra de fé e prática. Então, precisamos sempre lançar essa âncora da palavra do Senhor. Quantas vezes você lê, você busca ou você lança essa âncora durante o seu dia? Você tem lançado essa âncora? Em tempos de tempestades, de lutas, de dificuldades, de pandemia, de mortandade, você tem buscado a Deus por intermédio da sua palavra? Tem lançado essa âncora? A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. O cristão, que ele não tem prazer de ler a palavra, de buscar a Deus por intermédio dessa palavra, alguma coisa tem de errado na vida cristã dele. Porque se é uma coisa que nós precisamos ter fome, é da palavra do Senhor. Se é uma coisa que nós temos que ter prazer, é de ler a palavra do Senhor. Porque a palavra, ela é o nosso manual de regra, de fé e prática. Amém ou não? A terceira âncora que a igreja precisa lançar em tempo de tempestades. Não é somente a âncora da oração. E nem tampouco a âncora da palavra, porque também era uma base da igreja primitiva. A palavra, a sã doutrina. Mas também há uma terceira âncora, que a igreja ela não anda sem ela. Olha só no versículo 20 de Atos 27, do texto que nós lemos, né? No capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Qual é essa terceira âncora que a igreja precisa lançar em tempo de tempestades? É a âncora da esperança. A igreja, ela nunca, jamais, ela pode perder de vista a esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Mas até que eu concordo, em parte, com essa frase. Em parte eu concordo. Porque realmente a nossa esperança, ela morreu. Mas ela ressuscitou no terceiro dia. Porque a nossa esperança é Jesus Cristo. E a igreja, ela jamais, ela pode deixar de lançar essa âncora da esperança. Nós estamos vivendo em um tempo difícil. Um tempo que, se nós formos olharmos para tudo que está acontecendo, nós não vamos encontrar esperança. Nós não vamos encontrar motivos para nós termos esperança.
Muitas pessoas estão com as suas esperanças na vacina. Já foram vacinados, já milhões de pessoas. Mas a nossa esperança, a esperança da igreja, não pode ser somente na vacina. A esperança da igreja, ela tem que estar unicamente em Jesus Cristo. Porque se ele não operar, vacina nenhuma vai funcionar. Amém ou não? Como vai a sua esperança? Você consegue mantê-las nos períodos de tormenta? Quando você sentir que está perdendo de vista a sua esperança, ou a esperança, e que você precisa ou você deve, renovar o seu encorajamento para enfrentar as adversidades. Lembre-se de manter seu olhar em Deus e não nas tempestades. Todos nós precisamos de nos alimentar da esperança de Deus em sua santa palavra. Nós somos totalmente dependentes dessa esperança. Nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo. No Salmos 62, no versículo 5, o salmista dizendo: ó minha alma, espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ó minha alma. Aqui já mexe com a tricotomia do homem: corpo, alma e espírito. Nós não vamos encontrar remédio para a dor da alma. Você não vai conseguir comprar remédio para a dor da alma. Não existe remédio para a dor da alma em farmácia, nos hospitais. Você nunca vai encontrar. Mas a palavra de Deus, em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e das juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Entre as juntas e medulas não tem nome. O que tem um código, o que tem uma mensagem. A mensagem que ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, não tem uma outra mensagem a não ser a palavra do Senhor. E é por intermédio dela que nós vamos aprender a confiar e a ter esperança no Senhor. E é por isso que o salmista aqui, ele diz: ó minha alma, espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Qual é o versículo básico dos irmãos anual? É Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 2. Mas olha só o que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Roma, concedente a esperança. Ele diz, justificado, no versículo 1, ele diz: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque por quem obtivemos também nosso acesso pela fé, e a esta graça, no qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. No versículo 3, diz assim: e não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança,
E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que foi nos dado. Em tempo de tempestades, em tempo de angústia, em tempo de dor, em tempo de tristeza, em tempo de luta. Nós não temos uma outra âncora a ser lançada, a não ser a âncora da esperança. Amém ou não? Você tem lançado essa âncora? A igreja, o navio, precisa da âncora para segurá-lo em tempo de tempestades. Nesse aspecto, o símbolo apropriado é a esperança. Veja que aqui no versículo 20, ele já tinha perdido a esperança. A esperança já tinha fugido. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Isso significa que era grande a tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Nós não podemos jamais deixar de lançar essa âncora que se chama a esperança. Às vezes nós sentimos desanimados, com vontade de desistir. Sentimos sem esperança. Muitas vezes os problemas, os ventos, ao contrário, tentam tirar a esperança de nós. Mas a Bíblia nos encoraja a lançarmos a âncora da esperança em tempo de tempestades. Talvez você esteja nesse navio que representa a igreja, em tempo de tempestades que nós estamos vivendo, de luta, de desemprego, de doença, crises em todas as áreas, crise na família, crise na saúde, crise na área conjugal, profissional, emocional. Às vezes esse navio, você está nele. Você faz parte da tripulação desse navio. E você não pode jamais deixar de lançar a âncora da esperança. Eu quero dizer para os irmãos aqui presencial e os irmãos que estão acompanhando no Facebook, que há crises na terra, há pandemia na terra, mas nos céus não há crise, não há pandemias no céu. Nós precisamos, como tripulante desse navio, desse barco, que tem um único objetivo, que tem um único porto a chegar, que até nós chegarmos ao nosso destino final, nós vamos caminhar por vales, por caminhos espinhosos, nós vamos chorarmos muito, mas até enquanto chegarmos ao nosso destino final, nós precisamos sempre lançarmos a âncora da esperança, porque o destino da igreja é a eternidade. E a nossa esperança não é somente um mundo melhor, uma geração melhor, uma igreja melhor. A nossa esperança e a nossa expectativa é a volta de Cristo.
Porque a qualquer momento ele está voltando. A qualquer momento ele está chamando a sua igreja para as nações celestiais. Você que está nesse navio, que está nesse barco, rumo às nações celestiais, como que você está lançando esta âncora? E a quarta e última âncora. Olha no o versículo 21 ao versículo 25, aí de Atos do capítulo 27. Versículo 21 ao versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé em meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir a Creta. Assim evitaria este incômodo e esta perda. Veja bem que nessa viagem, Paulo era um tripulante, ele não era o comandante do navio. Paulo, ele estava acostumado em navegações e conhecia muito bem aquele local. E Paulo aconselhou, e aqueles homens não acataram o conselho de Paulo. Muitas vezes, nós atraímos tempestades por causa da nossa desobediência. Tempestades, muitas das vezes, são a causa da nossa desobediência. Por nós não ouvirmos pessoas que Deus colocou em nossas vidas para nos guiar nesse barco. Mas Paulo aqui, ele não ficou jogando, olha, tá vendo porque vocês vão perder tudo? Porque vão perder tudo? Porque vocês não me ouviram. Não, mas Paulo, ele foi democrático, ele foi muito flexível na sua palavra, nas suas palavras, em falar para aqueles irmãos, para eles lembrarem que o que estava acontecendo foi simplesmente por eles não ouvirem Paulo. E no versículo 22 diz: mas agora vos ademoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo do Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, está comigo. Olha só, nessa tripulação, Paulo sabia quem ele era e a quem ele servia. Isso faz muita diferença nessa navegação, nessa tripulação. Paulo sabia de quem ele era. E Paulo sabia quem ele cria. Ele diz, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tem bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Qual é a quarta e última âncora que a igreja jamais pode deixar de lançar em tempo de tempestades? Essa quarta âncora, ela se chama fé. Amém ou não? Fé. 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 E fé. Mas o que é fé? O autor de Hebreus, ele dá para nós
O que é a fé? O que significa a fé? Ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vê. Já imaginou? Você estando nesse navio, próximo a naufragar, e vem um anjo, o mensageiro, e fala para você: pode ficar tranquilo, o barco vai afundar. Nós vamos perder o barco, mas não vamos perder a vida. Você acreditaria? Conta-se uma ilustração de um trapezista. Ele estava, naquele momento, ele passou a circular de um lado para o outro, de um espaço para o outro, no circo. E tinha uma senhora batendo palma. Você consegue? Ele ia para trás, de frente. Você consegue? Aí ele pegou um carrinho de mão e começou a andar sobre aquela linha, aquele fio de aço. Ele foi e voltou, e a mesma senhora batendo palma. Aí ele, num certo momento, ele falou: a senhora acredita que eu posso passar novamente com esse carrinho para lá e não vou cair? Ela: eu acredito. Acredita mesmo? Creio. Ele falou: então sobe aqui que eu vou passar com a senhora no carrinho. Ela falou: lá eu não vou. Qual é a moral da história? É muito fácil nós termos fé para os outros. É muito fácil nós falarmos de fé para os outros. Mas a prova da sua fé é quando você está passando por tempestades, acreditando na voz do Espírito Santo de Deus, ou o mensageiro, ou o anjo que Deus colocou na sua vida. Não desista. Você vai conseguir. E você não desistiu. Isso é fé. Isso é fé. Embora o fim da nossa fé seja a nossa salvação, a fé verdadeira é consumada em nosso coração e gera outros benefícios necessários para a vida cristã. O primeiro deles é a confiança e a alegria em tempo de tempestades, em tempo de tribulação. E Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 ao versículo 4, diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Normalmente, algumas tempestades, quando surgem em nossas vidas, a primeira coisa que nós fazemos é começar a murmurar, começar a achar que Deus não... Deus esqueceu de mim. Deus não está nem aí por mim. Essas coisas só acontecem comigo. Mas olha só o conselho que Tiago nos dá. Olha só o que ele fala, porque ele está falando para nós, irmãos. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ou de grande alegria o passardes por várias provações, por várias tribulações, por várias tormentas. Tiago está falando aqui que nós cristãos, nós temos que ter alegria. Nós temos que ter gozo quando nós estamos passando por tribulações. Mas olha só o porquê que ele fala isso. No versículo 3 ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé produz esperança, e a perseverança tem a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos, e não faltando em coisa alguma. Veja bem, que a nossa fé, ela produz em nós gozo, alegria, quando nós estamos passando por tribulação, por tempestades, por lutas, por dificuldades. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa o versículo que nós estamos acostumados a ver em outdoor, em quadros dentro de casa, em carros, mas muitas vezes nós não lemos o contexto. O porquê que Paulo diz. Filipenses no capítulo 4, no versículo 13, eu sei que os irmãos sabem de cor, mas disso, tudo posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Essa é a versão mais correta. Porque falar naquele que me fortalece deixa vago. Quem é aquele? A versão mais correta é em Cristo que nos fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você acredita nisso? Você crê nisso? Ele diz, a fé é uma capacitação, ou nos capacita a nos alegrarmos em meio às tempestades, a nos alegrarmos em meio ao sofrimento, sabendo que somos aprimorados, moldados, formados na nossa esperança concedente à nossa fé. Porque fé e esperança andam de mão dadas. Por isso que você jamais pode lançar a âncora da esperança e deixar de lançar a âncora da fé. Porque aí você vai contradizer o que você acredita. Porque se você tem esperança, é porque você crê. Lembra? Salmos 40, no versículo 1, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu não consegui até hoje contactar diante da palavra do Senhor quanto tempo que o salmista esperou. E qual foi o motivo da sua espera. Eu não sei, não encontrei. Eu não sei se foi um dia, se foi um mês, se foi um ano, se foi 10 anos, eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele esperou. Se ele esperou, foi porque ele creu que Deus estava ouvindo e ia responder de conformidade à vontade dele. Amém ou não? De conformidade à vontade dele. Então, a fé, ela nos capacita para nós podermos superarmos as tribulações, as dificuldades da vida. A fé também ela gera em nossos corações em saber que Deus, ele se agrada com a fé. Deus, ele se agrada com a fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz, ora, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer encontrar algo impossível de agradar a Deus, seja incrédulo. O incrédulo, ele não agrada a Deus. Porque o autor de Hebreus aqui diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Ele responde em seguida. Ele diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou premiado os que buscam. O nosso galardão, ele está condicionado à nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém ou não? Sem fé é impossível de
de você alcançar a salvação. Porque a salvação, ela só vem por intermédio da fé. Olha só o que João 5, 24 diz. João 5, 24. Evangelho de João 5, 24. Todos já acharam? Olha só o que diz. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e o quê? E crer naquele que me enviou, o que tem? Tem a vida eterna. Aqui o verbo ter está no tempo presente. Sabe o que isso traz para nós de conforto? É justamente, nós temos a esperança que nós vamos encontrar aquele ladrão na cruz lá no céu. Porque aos 49 minutos do segundo tempo, aquele ladrão creu e ganhou o melhor presente que qualquer ser humano possa ganhar, a vida eterna. E ali foi presente, tempo presente. Ali funcionou o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo de Deus e o tempo do homem. E esse aqui, ele está falando justamente nesse tempo presente. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com a sua vida eterna ali, de forma nenhuma. Ele tinha um sonho realmente de ir para Roma, de pregar em Roma. Porque eu tenho certeza que a preocupação do apóstolo Paulo ali era justamente levar o evangelho. Porque a vida eterna ele já tinha. Pela fé. A salvação sempre foi pela fé. Amém ou não? Sempre foi pela fé. Esse é um dos galardões. Nós somos galardoado pela fé. Hebreus 11:6 diz isso. Não é? Eu não conheço, mas eu pesquisei de pessoas que entendem, né, sobre essa questão de âncora. Mas diz que, de acordo com alguns entendidos, apenas 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio em alto mar. Apenas 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio em alto mar. Como que nós podemos aplicar isso? Aqui, nesse aspecto aqui, o símbolo mais apropriado aqui dessa âncora é justamente a fé. Pois se a fé, mesmo que for pequena, for do tamanho de um grãozinho de mostarda, está falando aqui da eficiência da fé, ela pode realizar grandes coisas, grandes milagres, a ponto de transportar montes. Às vezes, as tempestades continuam porque nós não estamos tendo fé. Os montes continuam porque nós não estamos tendo fé. Pessoas da nossa família precisam alcançar a salvação, mas nós já desistimos. Não tem mais jeito. Aquele não tem mais jeito. Não adianta mais orar. Não adianta mais visitar. Não adianta mais evangelizar. A fé, ela é a mola propulsora
para nós resistirmos os dias maus. Amém ou não? Os dias maus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, diz, ele falando que a fé ela é mais preciosa do que o ouro. Diz, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra em revelação do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo afirma que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Jesus fez uma pergunta surpreendente ao seu discípulo, lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 8. Ele diz, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará a fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará a fé na terra? Se o Senhor Jesus voltar hoje, ou agora, qual o grau da sua fé? Eu quero concluir nesta manhã que a âncora da oração, a âncora da oração, a âncora da palavra de Deus, a âncora da esperança e a âncora da fé, são essas 4 âncoras que o cristão, que a igreja, ela precisa lançar em tempo de tempestades, para chegar ao seu porto final, cantando o hino da vitória. Amém ou não? Por quê? Porque em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma ali, que em Cristo você não é vitorioso. Você é mais do que vitorioso. Em Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Amém ou não? Em Cristo, não com Cristo. Há uma diferença de estar em Cristo e com Cristo. Com Cristo é uma coisa e em Cristo é outra. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz, quem está em Cristo é uma nova criatura, ou uma nova criação, uma nova natureza. A pessoa que está em Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Significa que essa pessoa ela passou por um processo de metamorfose, de transformação. Lembra do lagarto, quando ele está no casulo? Ele sai do casulo com a natureza de uma borboleta? Qual é a natureza da borboleta? Não é mais rastejar. Não é mais ter a mesma natureza do lagarto, mas é voar às alturas. Não tem como mais uma borboleta ela querer voltar para o casulo. Não tem como mais. Porque agora ela é uma nova criação, uma nova natureza. A mesma coisa do cristão. O cristão em Cristo, ele dá frutos de transformação. Ele tem atitude de transformação. Amém ou não? Então, amados irmãos, estas 4 âncoras são a sustentabilidade e a firmeza ao cristão, pois leva ao cristão a se apoiar em Deus. John Bowne, que escreveu o livro O Peregrino, descreve a vida cristã como uma caminhada, a caminhada de um homem pelos perigos até chegar ao paraíso. E nesta viagem nós atravessamos caminhos cheios de espinhos, despenhadeiros, pântanos, lodescentes, mares encapelados. Mas mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus e também a nossa, encontramos tempestades pela frente. Mas Deus não tem miopia. Deus enxerga no escuro. Podemos ter a certeza que a mão de Deus nos guia até chegarmos ao porto final. Amém? Que Deus abençoe você que está aqui e você que está nos assistindo pelo Facebook.
Quais são as suas tempestades que você está passando? E eu gostaria que nesse momento você fizesse uma reflexão. Se você não está negligenciando alguma dessas 4 âncoras. E nós vamos cantar o hino 328, para nós, assim, da minha parte já finalizar nesta manhã. Para mim, foi uma grande honra, um grande privilégio, pastor, de estar aqui mais uma vez para pregar a palavra do Senhor. E mais uma vez eu peço, continue orando por nós. Que Deus abençoe a todos. Vai, Senhor. Obrigado, pastor José Newton. Grande bênção a mensagem. Nós vamos cantar o hino número 320 do Voz de Melodia. 328 é cantor cristão. Nós temos esse hino também no Voz de Melodia. 320, Sossegai. Chegou a bonança, em paz desde o céu
assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, me leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Tenho certeza que os irmãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelo Facebook foram abençoados pela mensagem. Agradeço pela participação de todos, em especial a pregação do pastor José Nilton. Pastor Wesley quer falar alguma coisa? Vai subir? Pastor Wesley vai chegar aqui à frente, então. Muito bem, bom dia a todos. Como o Jason mesmo disse, nós temos hoje vários irmãos que estão em descanso, viajando. Então, o Guilherme também está viajando, por isso que estou me desdobrando ali nas questões da transmissão e da música. Então, como o Jason mesmo já disse, principalmente aqueles que nos assistem, nos perdoem por alguma falha. Mas, de qualquer forma, irmãos, fomos grandemente abençoados. O pastor José Nilton é um amigo muito querido que Deus nos deu nesses 8 anos que ele e sua esposa estiveram aqui. Não podia ser diferente, tinha que convidá-lo para estar conosco, porque eu sei que os irmãos muito o estimam. Nós fomos grandemente abençoados muitas vezes pela presença desse casal. E Deus, então, está levando, por enquanto, para um período sabático, na Bahia, né, terrinha de... Eu particularmente disse, pastor, que uma vez eu fui na Bahia, mas não conta. Estava voando para Maceió, o avião pousou em Salvador e foi embora. Então, não conta, né? Mas a única vez que nem pisei na Bahia porque não saí do avião. Mas, de qualquer forma, que Deus abençoe os irmãos. Sabemos que aonde quer que é a vontade de Deus é o melhor lugar. Lamento por nós, aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma vez ficamos desfalcados de um grande homem de Deus. Nós temos que orar pela igreja de Teresópolis, porque uma igreja sem pastor, ela sofre. Mas como nós dissemos, nós cremos na soberania de Deus. Então, Deus continue fazendo a sua vontade na vida do pastor José Nilton. Meus irmãos, eu só preciso explicar para vocês o seguinte: nós estamos fazendo algumas adequações aqui na igreja. Vocês, mulheres, por favor, nos perdoem, o banheiro de vocês está interditado, porque na semana passada nós tínhamos um problema com o vaso sanitário e se fez necessário nós trocarmos o vaso sanitário. Então decidimos trocar todo o sistema, não só daquele banheiro, mas vamos também trocar do banheiro masculino. Vamos colocar a caixa acoplada, né? Então, a partir da semana que vem vai ter dois botõezinhos quando você for no vaso, para o número 1 e para o número 2, visando também a economia de água, uma vez que aqui nós tínhamos aquela válvula antiga e quando você apertava ia embora muita água. Então, peço que vocês nos perdoem quando precisarem usar o banheiro, seja agora de manhã ou à noite, passam na parte de baixo. Eu perguntei para minha esposa se deixava vocês usarem aqui em cima, ela achou que seria melhor as mulheres usarem o banheiro de baixo. Então, tendo dado essa explicação, dona Angelita, como está o irmão Paulo? Não entendi. Está internado ainda. Mas já tem resultado de exames ou ainda não? Ok, está investigando então. Vamos continuar orando pela vida do irmão Paulo da Veiga, continua internado, mas estável.
né? Tá só aguardando o resultado dos exames, certo? Não? Tá. Mas assim, nós vimos ele na segunda-feira, aparentemente estava bem. Continua da mesma forma. Ok. Então, para quem nos assiste, irmão Paulo da Veiga está internado no Hospital Vila Nova. Já tinha uma situação de saúde há muito tempo que estava tentando fazer alguns exames, mas graças a Deus parece que o negócio está indo. Então, nós o vimos na segunda-feira, aparentemente está bem, então aguarda apenas a questão dos exames. Também, meus irmãos, vamos orar pela viagem, pelo retorno de alguns irmãos que estão em viagem, não só pela questão do feriado, mas outros estão voltando das férias, vamos orar por eles. Eu creio que na semana que vem já estaremos com quase a totalidade do número, né? Sabemos que ainda só podem poucas pessoas nos cultos, mas a partir da semana que vem é para termos mais pessoas aqui nos nossos cultos. Pastor Martins vai estar conosco no final do mês. Ele vai ficar aqui na nossa igreja no domingo, dia 28, vai pregar no domingo, dia 28, pela manhã. Ele e o seu filho Josué estarão aqui pela questão do visto, né? O irmão Erasmo pode explicar depois para alguém que tiver dúvida. Eu acho que eles têm que vir a cada 2 anos, né? Alguma coisa desse tipo para nos expirar o visto, enfim. Mas o pastor Martins está vindo com o Josué aqui, vai ficar uns 4, 5 dias aqui comigo, vai estar junto com os irmãos no domingo, dia 28. Então, façam planos de estar em todos os cultos aqui, vai ser um privilégio poder vir. Meus irmãos, uma bênção ter todos vocês conosco, nós vamos orar e aí nós estaremos encerrados. Oremos então. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos deu, obrigado pela pregação, o desafio que tivemos esta manhã. Que o Senhor continue direcionando a vida do pastor José Newton, bem como da irmã Noêmia, para que continuem sendo grandemente usados em sua obra. Agradecemos ao Senhor pelos 8 anos que eles serviram aqui no Rio Grande do Sul. Nós também fomos beneficiados pelo ministério desses irmãos. Agradecemos pelo testemunho, pela vida deles. E agradecemos também, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para conosco, para com os nossos irmãos que estão em viagem. Abençoe aqueles que estão descansando. Abençoe também nossas queridas irmãs Irene e Lívia, que já receberam a primeira dose da vacina. E brevemente, Senhor Deus, estarão em nosso meio. Damos graças ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos pensados. Quem nos assiste vai ouvir um hino agora. Deus abençoe. Se minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz. Tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual. Em mim
sol.